Boa sexta, meu povo, numa porradaria entre Papai Noel e suas renas e os três reis magos, e pode usar os presentes como arma, quem vocês acham que levaria melhor? Fica aí a pergunta para vocês responderem nos comentários. É simplesmente porque hoje é dia de reis e aqui na Espanha, na Catalunha também, é uma coisa muito importante. A turma realmente leva a sério esse negócio da cavalgada dos reis magos. Você já deu a sua cavalgada hoje? A cavalgada dos reis magos. E a academia fechou cedo. Basicamente é o que mudou na minha vida. Mas enfim, noite de 5 para 6 de janeiro aqui é coisa importante. Tem as crianças, vão para ver as cavalgadas, a chegada dos reis e depois para ganhar presente, que é o que eles querem, que é o PlayStation 5, né? Então, tá feito aqui a introdução ainda natalina para vocês. E agora eu vou responder um tanto de pergunta que vocês me mandaram. Muito obrigado para quem mandou. Antes de mais nada, vou falar sobre o Bruno Guimarães, porque não tem perguntas sobre o Bruno Guimarães, porque eu abri a caixinha antes de apurar a notícia que a gente já deu na TNT Esportes. Então, todas as notícias vocês sabem que não saem primeiro aqui, não saem primeiro nas minhas redes sociais. Manda quem pode, obedece quem tem juízo. Tô brincando mais ou menos, então tem tudo lá detalhado na TNT. É o seguinte, a gente trouxe a notícia nessa sexta que o Paris Saint-Germain tem no Bruno Guimarães o seu grande alvo para a janela de transferências de inverno. É quem o Paris Saint-Germain entende que é necessário contratar agora no mês de janeiro. Existe uma multa rescisória do Newcastle de 115 milhões de euros que o Paris Saint-Germain só tem que ir lá e pagar, e pode pagar em 3 vezes, por um acordo que fez o Newcastle com o Bruno Guimarães. Então o Paris Saint-Germain entende que financeiramente dá. E agora é saber se o Bruno Guimarães quer ou não. Eu acho, e também já disse isso na TNT, que para o Paris Saint-Germain é ótimo, é um jogador para chegar, jogar e resolver mesmo. Eu acho que para o Newcastle é ok. O Newcastle acertou com o Bruno Guimarães na última temporada uma renovação de contrato com multa rescisória neste valor, então o Newcastle está ok com esse valor. Para o Bruno Guimarães, eu acho que é melhor jogar no Paris Saint-Germain do que jogar no Newcastle. Eu não acho que é melhor jogar no Paris Saint-Germain do que jogar em várias outras opções que talvez o Bruno tenha, mas que eu não sei se ele tem. O Bayern de Munique, por exemplo, precisa de um volante. Daqui a pouco o Liverpool pode precisar, ainda tem conta do chá ali. Não sei se o Manchester City pensa num jogador como ele para daqui a pouco, enfim. Mas eu não sei se ele tem essas opções, se esses clubes estão interessados ou não, que eu sei que o Paris Saint-Germain está. Então antes Paris Saint-Germain do que Newcastle. Agora, esperar um pouco mais por outra proposta, talvez também possa ser uma boa. Quem sou eu para decidir com a cabeça do jogador? É o que sabemos até aqui. O Paris Saint-Germain está muito interessado e isso pode fazer com que dê negócio. Eu vou subir um pouquinho essa câmera também. Pronto, agora como eu subir a câmera eu tenho que descer isso aqui. Então tá falado de Bruno Guimarães, meu povo, eu vou atualizando vocês. Tem um vídeo bastante grande meu no YouTube da TNT Esportes, de quase 10 minutos, esses que eu faço aqui, mas que eu fiz lá, falando um pouco mais sobre isso. Aqui eu resumi curtinho, só para não deixar passar. Olha só, cadê as perguntas? Eu acho que não começava por você não, cara. Tá tudo fora de ordem, mas agora vai ter que ficar fora de ordem mesmo. Vamos lá. Poderia explicar mais... Luiz Gomes, _77. Poderia explicar mais sobre o Girona não poder jogar a próxima Champions? Sou seu fã. Sou seu fã. Sou seu fã. A minha boca diz te amo pra dentro, só eu posso ouvir. O que eu malho ouvindo o Dennis DJ, vocês não fazem ideia. E o que eu divaguei agora aqui também. É o seguinte... Eu vi uma notícia no início da temporada de que sim poderia o Girona jogar a próxima Liga dos Campeões, mesmo sendo do mesmo grupo do Manchester City. E eu escutei uma entrevista do diretor esportivo do Girona na Rádio Haku, em que ele dizia que havia consultado a UEFA e que a UEFA havia dado ok ao Girona para disputar a Liga dos Campeões. Eu também vi uma outra notícia dizendo que Savinho e Ian Couto, porque pertencem ou ao Girona ou ao grupo, o Savinho, por exemplo, foi contratado pelo Troyes da França, e o Ian Couto, de fato, está contratado pelo Manchester City e emprestado ao Girona. Que esses dois jogadores não podem disputar, porque eles já pertencem a um outro time do mesmo grupo. Todos os outros jogadores, o Dovvik, o Alex Garcia, o Tsigankov, o Eric Garcia, todos esses outros jogadores, o Eric Garcia, na verdade, foi emprestado pelo Barcelona, mas todos os outros jogadores sim poderiam jogar, os dois brasileiros não, porque eles pertencem ao grupo do Manchester City. Mas eu também já vi uma notícia dizendo que o Girona não poderia jogar. Eu entendo que o Girona sim pode jogar e esses dois jogadores não, tá?
se o Girona se classificar para a Liga dos Campeões, porque a gente tem outros clubes que são do mesmo grupo e que disputam, então a equivalência vale para o Girona, que eu acredito estará na próxima Liga dos Campeões. Os casos do Savinho e do Ian Couto, pelo que eu vi, eles só poderiam jogar pelo Girona na próxima Liga dos Campeões, caso antes do meio do ano eles fossem contratados. Então, nessa janela de transferência, o Girona pagasse a transferência deles ao Manchester City. A partir daqui, eu não sei, por exemplo, se eles podem fazer uma meio maquiagem do Girona pagar um pouquinho, pagar 1 milhão de euros em cada um, adquirir esses jogadores, e daqui a pouco, quando o City quiser aproveitá-los ou revendê-los, o Manchester City contratar esses caras de novo por um pouquinho, por mais 1 milhão. Então, o Girona dá 1 milhão aqui para o Manchester City e pega aqui, parece o Chaves vendendo suco para ele mesmo, vendendo churros para ele mesmo. E daqui a pouco aí o Manchester City, tudo bem, faz uma grande venda com eles e o Manchester City ganha o dinheiro e não o Girona. Não sei se isso é possível, se a FIFA entenderia e a UEFA também que isso é uma manobra, mas veremos as cenas dos próximos capítulos com esses dois jogadores e o Girona também uma vez se classifique. Mas o meu entendimento, pelo que eu vi até aqui, é que o Girona sim pode disputar a próxima Liga dos Campeões. Fernando Doca. Barça vai contratar algum MC nessa janela? Dependendo do MC. Seja por empréstimo definitivo, Fernando Doca, acho pouco provável pela precária situação econômica do clube, né? O que tinha de fair play financeiro gerado pela ausência do Gavi, que a FIFA está pagando o salário dele porque ele se machucou durante uma data FIFA, foi usado para o Vitor Roque e o Barcelona não tem fair play financeiro. A tal da Líbero, que ia comprar os 40% da Barça Studio, aquele projeto de internet 3.0 do Barcelona, não pagou. É o segundo calote que o Barcelona toma numa alavanca, então tem 40 milhões de euros que tinha que ter caído, não caiu. Não sei se isso tem uma multa, se isso pode gerar alguma coisa e tal, esse incumprimento de pagamento ou se simplesmente é um atraso, mas o Barcelona acho que não vai conseguir contratar ninguém, embora eu tenha conversado com algumas pessoas que dizem que o Barcelona está se movimentando, que o Barcelona está sondando jogadores mais para saber a condição desses atletas. Por exemplo, o que eu falei do Bruno Guimarães, o que eu sei é que o Barcelona gosta, mas que não tem condições de fazer o que o Paris Saint-Germain tem, de ir lá e pagar 115 milhões de euros, por exemplo. Então fica mais difícil para o Barça. MVR Silva. Xavi assumiu a dificuldade sem Gavi e Pedri e começou a insistir em lançamentos direto da defesa? Beijo. BJ. Imagino que seja um beijo. MVR Silva, não acho que é isso não. Se você está falando do jogo contra o Las Palmas subia para marcar o Barcelona e fazia linha de impedimento. Então, nesse caso, quando o time sobe muito e faz a linha de impedimento, sobe abruptamente os seus marcadores até a faixa central do campo, nesse tipo de jogo vale realmente a bola longa. Quando o adversário está te pressionando, mas que quando você vai avançando ele quer correr para trás, coisa que o Las Palmas não queria, ele queria continuar lá na frente, aí você vai construindo e usando seus meio-campistas para ir construindo a partir de trás, essa saída apoiada que a gente vê hoje todos os times do mundo fazendo, até levar a bola para o campo de ataque. A tática do Barcelona não mudou sem esses dois jogadores. Continua sendo de querer controlar no meio campo, de querer empurrar o adversário para trás, de querer construir. Agora, se o adversário te dá 40 metros para correr, a melhor coisa que você pode fazer é correr nesses 40 metros, porque é um cara a cara com o goleiro. O ruim é que o Barcelona não conseguiu fazer isso nenhuma vez contra o Las Palmas, né? Entrou no impedimento 13 vezes, fora as que o goleiro do Las Palmas conseguiu, o Alex Valle, conseguiu sair para antecipar os lançamentos do Barcelona. Mas foi uma situação de jogo contra um adversário que planejou esse tipo de jogada e que o Barcelona tentou sair dela via lançamento, que eu acho que era o mais inteligente mesmo a fazer, mas não conseguiu. Ó, tem duas perguntas aqui interessantes e que a resposta vai ser a mesma. Do J. Kevin, 61. Marcelo, estou querendo começar minha carreira de treinador na Europa. Como? Cara, se você quer começar sua carreira logo aqui, sem você ser um técnico conhecido, vai ser muito difícil. Você tem cursos que te credencia a ser um treinador? Você estudou para isso? Se sim, você vai chegar aqui, vai bater na porta dos clubes, vai mostrar o seu currículo, não sei se seu currículo tem alguma coisa, e a partir daí, acho que um clube pequeno, de 5ª divisão, um clube regional, da 2ª divisão da Catalunha, da 2ª divisão Comunidade de Madrid, Valenciana, talvez te aceite e aí você vai começando. Mas você tem que ter estudado para isso, né? Tem que ter curso, você tem que ter uma base teórica, você tem que ter uma metodologia para chegar aqui, senão sai batendo na porta dos clubes sem ninguém te conhecer, cá entre nós, você vai dar de cara na porta. E a outra é do Henrique GDW _. O que preciso fazer para ser jogador aos 21 anos? Arriscar tudo viajando para a Europa? Não faz isso não, Henrique. Faz isso não. Se você tem 21 anos e você é bom jogador, alguém vai te ver.
Basicamente é isso. Se ninguém te viu, eu tenho uma má notícia para você. Mas se você tem 21 anos e joga bem, cara, fica aí, alguém vai te ver. Se você não conseguiu ser jogador no Brasil, não é aqui que tem um caminho que seja mais fácil, mais curto para isso, não arrisca tudo vindo, não. Tenta ser jogador aí, 21 anos acho que já é a idade quase que muito estourada demais, para não falar que já é, porque tem casos e casos, mas se você é bom, alguém já tem que ter te visto. Se você é bom o suficiente para jogar profissionalmente. Vinícius Cef. Barça tem chance de voltar a bater de frente com os grandes da Europa nos próximos 3, 5 anos? Acho que tem sim. Vai ter alguma pergunta aqui sobre a falta que o Camp Nou faz? Eu acho que nesse momento o Camp Nou faz mais falta por identidade e por arrecadação. O Barça ganha muito dinheiro lá. Então, está passando a fase economicamente mais difícil. O pior momento econômico já passou. A partir daqui é se fortalecer de novo, né? Ainda está meio barro, meio tijolo, é se fortalecer de novo. E daqui a 3, 5 anos, acho que sim, o Barcelona vai voltar a brigar. Os times da Premier League são muito grandes. O Real Madrid está avançando muito em relação ao Barcelona, porque não teve essa crise do Barcelona. Bayern e Paris Saint-Germain por aí também. Mas pelo que é o Barcelona, pela atração, pelo nome, pela marca, outro dia saiu um estudo, é o terceiro clube mais valioso do mundo. Primeiro o Manchester United, depois o Real Madrid, depois o Barça. Ainda é uma marca muito, muito, muito potente. Quando as pessoas dizem que o Barcelona ficou para trás, que o Barcelona é coisa do passado, que não é mais o mesmo, eu não consigo entender, a não ser pelos resultados dentro de campo, que sim, algumas temporadas foram ruins, mas que na última ganhou o Campeonato Espanhol, o Real Madrid não. Então, apesar dos pesares, a última temporada do Barcelona foi bem melhor que a última temporada do Real Madrid, que é muito mais potente do que ele, e que cá entre nós é um clube maior que o Barcelona. Então, em 3, 5 anos, caso faça bem o seu para casa, suas tarefas, sim, acho que estará de novo forte no seu estádio, ganhando muito dinheiro, um clube muito atrativo, um clube muito histórico, os jogadores sonham em jogar aqui e acho que sim vai voltar a competir. Outra coisa é o que a gente viu entre Ronaldinho Gaúcho e Messi entre 2005 e 2018, 19, né, quando o Messi ainda estava e tinha jogadores do lado dele, foi o melhor período da história desse clube, gente. Não é o normal do Barcelona, isso tudo vivido, mas sim de disputar mais, chegar mais em semifinais, em quartas de final, quem sabe ganhar Champions, ganhar campeonatos espanhóis como ganhava em outros momentos, é o mais normal. Ronald ADM, M, são 2 M's que ele usou. Bom dia, Beckler. Já é boa tarde, né, meu povo? Desculpa, hoje ficou longo o dia, só tô conseguindo gravar agora. Você acredita que Mbappé possa vir para o Liverpool? Quais são as chances de vir para a PL? Quem sou eu para saber? Mas eu desconfio que não, tá? Porque o Liverpool não tem perfil de pagar o salário que o Mbappé ganha e quer continuar ganhando. Geraria um desequilíbrio muito grande dentro do elenco, dentro do clube, dentro das possibilidades talvez do Liverpool pagar e de qualquer outro clube da Premier League pagar. O que o Manchester City fez com o Haaland, por exemplo, pode gerar, e acho que o clube administra muito bem para que não gere ciúmes dentro do clube, porque ele chegou lá ganhando muito mais do que todos os outros. Mas os clubes da Premier League, embora arrecadem muito dinheiro, não pagam salários acima de 30, 35 milhões de euros por estrelas. O salário é muito bem pago, se eu não me engano, ganha pouco mais de 20 milhões de euros por ano. O Mbappé acho que ganha quase o dobro disso. E quem eu acho que pode pagar, está programado para pagar isso e acostumado a ter essas estrelas que ganham assim, é o Real Madrid. Então, por um perfil de salário, eu não acredito que ele vá para o Liverpool. Agora, eu simplesmente não acredito, não tem nenhuma informação, pode ser que sim, e que eu não saiba. Mas eu descartaria por aí, tá? Pelo salário que ele ganha. Gabriel, além do que, desculpa, Gabriel, já respondo a sua, além do que o Mbappé quer continuar na Europa e sendo o jogador mais bem pago da Europa, excluindo os jogadores da Arábia Saudita, o Mbappé quer ser o jogador que mais ganha na Europa e por isso, por exemplo, ele teria que ganhar mais do que o Salah e ele quer manter mais ou menos o padrão que ele ganha de mais de 35 milhões de euros por temporada. Agora sim, Gabriel, GL14. Lewandowski acabou o tempo no Barça, o que está acontecendo com ele? O Lewandowski está ficando velho, meu povo. Ele está ficando velho, o tempo passa para todos. No Barcelona, ele é munido, acho que de forma diferente do Bayern de Munique, algumas vezes menos, mas também o número de gols perdidos por ele é muito grande. E está sem explosão, está sem a força de que ele tinha 3, 4 anos atrás. Chega um momento que a curva de descida ela é muito evidente. E eu acho que isso está acontecendo com ele. Fisicamente, né? Ele perde divididas, ele está sempre mais lento que todo mundo, ele demora a armar um chute e se decidir para finalizar. É um jogador errático, por assim dizer. Então, o que está acontecendo com ele, eu acho que não dá para esperar o Leva de 2020, de 2019, de 2018 e em 2024.
E não é porque, mas é só um ano. Não é, cara. É 35 anos. É uma idade perigosa. Kaiser Mateus. Como foi a adaptação e sensações quando o Neymar chegou ao Barcelona? Eu acho que ele se adaptou bem aqui. O primeiro ano tinha uma desconfiança grande sobre ele. O estilo de jogo dele era muito de drible e tal. Algumas vezes aqui parecia pouco objetivo. Os números dele na primeira temporada, se eu não me engano, foram 15 gols e 10 assistências, alguma coisa assim. Não foram, por exemplo, muito diferentes da primeira temporada do Rafinha. Eu acho que o Neymar fez 15 gols na primeira temporada e o Rafinha fez 13. Eu devia ter me preparado melhor para sua pergunta, Kaiser Mateus. Mas eu lembro que teve muita desconfiança dentro do clube, porque era um jogador que chegava ganhando muito dinheiro em um clube que tinha ganhado tudo recentemente, então internamente tinha alguma desconfiança, até meio que o Messi adotar, por assim dizer, o Neymar, colocar o Neymar embaixo do braço, e aí acho que se apaziguaram os ânimos. Na imprensa também pelo estilo de jogo, né? Jogador de muito drible, de quando dribla quando tá ganhando e tal, aqui é considerado muito provocador, isso gera muita polêmica, então o Neymar sempre gerou muita polêmica aqui por conta disso. Mas em estilo de vida, eu acho que ele se adaptou muito bem. Ele trouxe os amigos, que algumas vezes são bastante questionados, eu acho que com justiça, mas outras vezes é a rede de apoio que o Neymar tem. A gente fala tanto hoje em dia de rede de apoio, ele tem nos amigos a rede de apoio deles. Outra coisa é o tanto que esses caras estão na casa do Neymar, o tanto que estão ali, o tanto que são hora melhor, hora pior influência. Isso eu não convivo, não sei dizer, mas são a rede de apoio dele, ele trouxe, ajudou. E é uma cidade que é muito receptiva para os brasileiros, né? Bom clima, o idioma é fácil, faz muito sol, o Neymar jogou com muito dinheiro, pegou uma casa muito boa e tal. Então, pessoalmente, acho que ele se adaptou fácil. Internamente no clube demorou um pouquinho e externamente ele chegou abalando um pouco de estruturas aqui no futebol espanhol. Mas se você pega os números de temporada dele da primeira e depois da segunda, quando chega o Suárez e tal, ele tá mais adaptado aqui, a gente já vê que é bem diferente. Léo Bora. É isso mesmo, Léo TS Bora. A tendência do Vitor Roque é ser reserva do Leva? É possível os dois juntos? A tendência é ele ser reserva. Acho que revezar com Lewandowski em alguns jogos, em alguns minutos e tal. Os dois juntos, eu acho que em algumas situações de jogo, o Xavi de vez em quando usa Ferran e Lewandowski, os dois por dentro, e dá todo lado pro Baldé. Fiz um vídeo ontem aqui explicando mais detalhadamente Vitor Roque. Então acho que os dois juntos vai ser em situações assim, que o Leva talvez recue um pouco mais, que o Leva faça talvez de Thomas Miller, por assim dizer, recuando. Por exemplo, no jogo contra o Almeria, o Lewandowski saiu muito bem da área para atrair marcação, numa dessas saiu o gol do Sérgio Roberto. E com o Vitor Roque aproveitando o espaço que o Leva deixar. Dá para fazer isso sim. Por estilo de jogo do Barcelona, desculpa, gente. Esqueci de pegar água. É um ponto aberto de um lado, um jogador aberto do outro e um por dentro, mas você pode ter dois por dentro e dois abertos. Esse segundo aqui pode ser um lateral esquerdo. Então dá para fazer, mas precisa de ajuste. O técnico tem que trabalhar. E eu acho que não é situação inicial, é situação de jogo, não uma formação inicial. Otávio Albanese. O que projetam do Rafa Marques enquanto técnico aí na Catalunha? Ele está no Barcelona B, está fazendo um bom trabalho. Já esteve classificado melhor o Barça B do que nesse momento, está em sexto ou sétimo lugar da terceira divisão. Mas não tem um clamor pelo Barcelona, do Rafa Marques, meu Deus do céu, que coisa irresistível e tal. O Barcelona do Garcia Pimenta, por exemplo, que é o técnico do Las Palmas, chamava mais atenção do que o do Rafa Marques. Então, assim, não tem uma grande coisa. Conhece o clube, conhece a casa, estilo de jogo e tal. Numa dessas, se o Xavi cair, daqui a pouco os resultados começarem a ser muito ruins, olha que janeiro e fevereiro são pesados. O Rafa Marques eu acho que é a primeira opção, porque é da casa, mas não tem uma grandíssima expectativa, não tem uma revolução que ele está fazendo no Barça B, não. Lembrando que Guardiola e Luiz Henrique trabalharam primeiro no Barça B antes de chegar no Barça A, né? Foram muito bem. Rafa Marques está mais no meio do caminho. Torjo. O quanto a falta do Camp Nou está ajudando nos resultados ruins da temporada? Ajudando nos resultados ruins. Eu entendi. Acho que pouco, tá? O Barcelona, se eu não me engano, em Montjuic tem 8 vitórias em 10 jogos. Perdeu para Girona e Real Madrid só, de resto ganhou todas as partidas. Então, o que está fazendo o Barcelona ir mal essa temporada são os jogos fora de casa, onde, se eu não me engano, já tropeçou 8 vezes na temporada. Acho que os jogos fora estão penalizando muito mais. William Matos, Dorival cotado na seleção. O que acha? Eu acho que o Edinaldo
tá muito doido. Ele voltou ontem por uma medida cautelar, pode ser que ele saia de novo. Não, assim, não tem nada minimamente estável na CBF. Como que vai convidar um técnico no meio de toda essa instabilidade? Tem as questões futebolísticas do Dorival, né? Acho que é um bom técnico. Dentre os que tem no Brasil, é um dos melhores. Eu ainda iria em Renato Gaúcho antes dele. Eu acho que o Renato Gaúcho daria para a seleção eu não quero falar golpe anímico, porque fica muito professoral. Ele daria uma injeção de autoestima no brasileiro, nos jogadores, na torcida, que acho que a seleção precisa. Além de ser bom técnico, Renato, tá? Mas o jeitão dele, extremamente autoconfiante, quase prepotente, acho que combina com o que a gente entende de seleção, muito confiante, quase prepotentes com a nossa seleção, e que os jogadores lá também precisam disso, porque acho que eles estão de cabeça baixa. Acho que ser arrogante demais, prepotente demais, é evidente que é sempre negativo. Mas eu acho que esse ponto de confiança que o Renato Gaúcho tem, que o homem hétero basicamente tem, que o Renato Gaúcho tem, e que os jogadores neste momento não têm na seleção, é necessário. Então, eu diria que o Renato seria o melhor nome do ponto de vista técnico. Né? O melhor nome como treinador do ponto de vista técnico futebolístico. Agora, o Edinaldo é muito doido de chegar no meio do nada e meia hora depois já fazer uma proposta por um técnico e tal. Mostra a grande desorganização, bagunça que é a CBF e que eu acho que tem que parar com isso. Acho que nem poderia ser possível que ele fizesse. E tomara que o Dorival não aceite também uma proposta de um presidente que daqui a 2 horas pode não estar lá, né? Porque é uma medida cautelar. O Edinaldo é muito doido. E eu acho que tem gente antes do Dorival. Mas é um dos melhores treinadores, sim, do Brasil. Arthur Luiz. O que você está achando desse novo Bahia, agora com o Grupo City? Muito ambicioso, né? Com muita bala na agulha para fazer contratações. Acho que está fazendo boas contratações. O clube tem uma metodologia de trabalho, de saber o que quer fazer, que ajuda muito o Bahia, porque tem um norte. A pior coisa... Tem duas coisas muito ruins. Uma é não ter dinheiro. E outra é ter dinheiro e não saber gastar. O Bahia tem dinheiro e aparentemente sabe como gastar. Perfil de jogadores, de contratações, eu acho que tende a dar certo. O que eu não gosto, de um modo geral, é que as SAFs possam chegar, despejar dinheiro nos clubes e que os clubes gastem mais do que eles arrecadam. Acho que os clubes só deveriam poder... Tinha que ter um fair play financeiro no Brasil. Os clubes só deveriam gastar o que eles conseguem fazer de dinheiro. Isso eu não estou falando para o Bahia, tá? Que está finalmente podendo competir com os clubes sulistas, né, de Sudeste e Sul, em contratações. Mas no geral, porque a mesma coisa pode acontecer com qualquer um outro. Eu acho que as SAFs têm que chegar para sanear os clubes, para fazer o negócio ser rentável, para fazer os clubes serem melhor administrados, mas não virar um campeonato de quem tem o pai mais rico. Isso eu sou contra. Eu acho que quem está trabalhando, picando pedra, dia a dia querendo colocar um tijolinho a mais, esse trabalho tem que ser mais valorizado do que quem tem um papai muito rico com um cheque em branco. E enquanto não tiver um fair play financeiro, e mais do que ser sério no Brasil, nada vai acontecer. Serve pro Bahia e para qualquer outro, tá? Minimamente, com o Bahia, isso aqui é um pensamento sobre as SAFs e os clubes endinheirados. Gonçalo Linhares. Já que Leva está claramente em decadência, não seria melhor vendê-lo para a Arábia e investir no Vitor Roque? Ou no Tigrinho, como você colocou aqui, um emoji de um tigrinho. Que coisinha bonitinho, um tigrinho do emoji. Ô Gonçalo Linhares, porque tem 2 S's. Será que o Leva quer ir para a Arábia? A gente tem que pensar, meu povo, às vezes, que futebol não é FIFA. Vende para a Arábia. Cara, um cara tem família, 2 filhas aqui. Eu acho que ele não quer ir para a Arábia. Se o jogador não quer sair e ele tem contrato, ele tem que ficar. Acabou. Então, não sei se para a Arábia, para os Estados Unidos, para algum outro clube, mas se ele quiser morar em Barcelona a vida inteira dele, ele pode morar e ele tem ainda mais 2 anos e meio de contrato com o Barcelona. Então, existe um fator humano que às vezes quando a gente vê de fora a gente não leva em consideração e ele existe e ele precisa ser levado em consideração. Questão familiar, questão de onde o jogador quer morar, a família quer morar também. Então vender para a Arábia não é assim tão fácil como pode parecer. Mas sim, eu venderia o Lewandowski, se ele quisesse sair. Eu venderia. Mas eu não apostaria todas as minhas fichas de cara no Vitor Roque como titular. Venderia o Lewandowski, mais para me livrar do salário do que eu acho que um jogador de 35 anos não tem tanto valor assim para vender por 100 milhões e tal, mas para economizar o salário.
investiria em um atacante também, em muitas outras posições, com o salário que ganha o Lewandowski, que dá para uns 2 ou 3 pelo menos. Felipe David. Por que o salário do De Jong é absurdamente maior do que os demais do elenco? Isso é saudável? Para o De Jong, acho que é bastante saudável. Deve estar comendo super bem. Acontece o seguinte, ele chegou com... O Barcelona teve que ganhar uma queda de braço, por exemplo, com o PSG para trazer ele, então teve que pagar um salário muito alto, porque o PSG pagava, e ainda paga, salários muito, muito altos. Durante a pandemia, o De Jong aceitou, durante 2 anos, receber quase nada. Ele baixou o seu salário em 70%, 80%. Só que para ganhar mais depois. Então, lá em 2020, alguns jogadores como De Jong, Lenglet, Ter Stegen, Piqué, eu não lembro se foram esses 4 ou se tinha mais gente, fizeram um acordo para receber bem menos durante os anos de pandemia e depois, quando o clube voltasse a ter Camp Nou com 100 mil pessoas, arrecadar muito, eles ganhariam muito. Então, por exemplo, se o De Jong ganha 14 milhões por ano, o que é muito, muito dinheiro, ele passou a ganhar 3 e o Barça dever 11. Então agora o Barça tem que pagar 14 mais 11, tem que pagar 25. Por isso, ele ganha esse salário absurdamente maior do que os outros. Eu estou usando 14 e tal, um número ilustrativo, porque eu não lembro se é isso, tá? Bom, eu nunca vi, mas sai em matéria, eu nunca vi oficialmente, não sei oficialmente quando ele ganha, mas sai matérias por aí, estão falando que eu acho que era 14, o salário base, que ele aceitou 2 anos receber 3, então em outros 2 anos ele tem que receber 14 mais 11. É isso. Clayton 012. O que você pensa sobre uma grande Libertadores com a união de CONCACAF e Conmebol? Ô Clayton 012, eu acho que é um bom negócio. Ponto final. É um bom negócio. Os clubes da América Central e do Norte se aproveitariam da grande tradição dos clubes da América do Sul e os clubes da América do Sul se aproveitariam da grande visibilidade que poderia, por exemplo, trazer jogar contra o time do Messi, né? Ou jogar contra o time dos Estados Unidos, do México. O mercado norte-americano é muito importante, basta ver que vários clubes europeus vão fazer a pré-temporada nos Estados Unidos. Então um poderia se aproveitar do que o outro tem. Os clubes sul-americanos são muito fortes no mercado interno deles, os argentinos, os brasileiros principalmente, eles poderiam se aproveitar de uma exposição que os clubes de América Central e do Norte poderiam trazer, e os clubes da América Central e do Norte poderiam se aproveitar do nível técnico e da tradição que os Flamengo, Cruzeiro, São Paulo, River Plate, Boca Juniors, Grêmio, Palmeiras, Atlético Mineiro, pipipipopopó, todos os brasileiros, mais os argentinos e alguns outros, o Peñarol, etc. Enfim, vocês entenderam? Poderia também dar a esses clubes. Então, este negócio é bom. Agora, logisticamente é impossível, né? Ficar pegando avião e indo para os Estados Unidos jogar com um calendário como é. Eu acho que poderia dividir, por exemplo, uma parte América do Sul, a Libertadores, outra parte América Central e do Norte, e fazer depois tipo um Final Eight. Pega uma semana, quartas de final sábado e domingo, semifinais terça e quarta, final no outro sábado, né? Dá para jogar um campeonato de uma semana a partir das quartas de final. Isso dá para fazer. Classifica 4 de um lado, 4 do outro e depois se encontra em algum lugar. O problema desse se encontrar em algum lugar, para os times da Conmebol, seria muito bom jogar nos Estados Unidos para aproveitar esse mercado. Agora, dá uma esvaziada muito grande você jogar uma quartas de final, semifinal e final de Libertadores nos Estados Unidos, sendo que as torcidas brasileiras dificilmente conseguiriam ir em peso para lá, então perde o que é o charme da Libertadores, os estádios aqui não, né? Aí no Brasil e na América do Sul lotados e tal. Então acho que assim, tem alternativas, tem coisas positivas, mas eu acho que mataria um pouco do que é a Libertadores. Acho que a Libertadores tem mais a perder, porque existe uma tradição que não sei se está havendo, não deveria estar, do que Conmebol, do que a CONCACAF. Poderia talvez fazer um torneio secundário depois, assim, sabe? O campeão da América, alguma coisa assim. Mas talvez não juntar com a Libertadores. Enfim, bom negócio é, e eu acho que ponto final, como eu disse inicialmente. Andy Souza, 314. Beckler, Dorival na seleção é uma maluquice do Edinaldo? Já respondi, essa é uma maluquice de um maluco. GG Starling, Marcelo, o que staffs de jogadores ganham soltando informações para jornalistas? No meu caso, eu pago 100 euros, tô brincando. Qual que é a chance de ter que pagar um staff de um jogador com 100 euros, os caras que ganham milhões? Cara, eu acho que assim, às vezes não ganham nada, às vezes simplesmente a gente que está de fora, como jornalista, a gente sabe muito pouco do que acontece dentro. Então, de vez em quando, é bom para você saber
um pouquinho mais na hora de evitar falar uma bobagem. Eu gosto de ter contato com muita gente para evitar falar bobagem. Às vezes nem a informação que eu publico, que eu falo, que eu saio divulgando e tal, simplesmente é para evitar falar merda. Então, às vezes, o staff do jogador é muito legal e te explica as coisas, te explica como que tá a adaptação, te explica como que são os treinamentos, te explica qual que é a metodologia do técnico, te explica os desejos do jogador a médio e longo prazo e tal. Então, tudo isso é muito bom. Normalmente, sobre negociações, poucas vezes sai do staff, tá? Porque a pior coisa que pode existir para o staff de um jogador é vazar uma notícia e a negociação não rolar, porque é onde o cara ganha dinheiro. Então, a experiência que eu tenho é que normalmente sai dos clubes. Os clubes é que vazam. Por exemplo, o Cruzeiro está contratando o Fernando, que estava no Sevilha. Talvez seja bom para o Cruzeiro. Aí não, porque o Sevilha não queria, não estou conseguindo pensar num exemplo aqui. Mas enfim, às vezes o clube que está vendendo gosta de vazar a informação, que é para ver se aparece um comprador melhor. O clube que está comprando não quer, ele quer que não tenha concorrência, mas o clube que está vendendo muitas vezes quer. E o empresário quer menos ainda, a não ser que não seja informação verdadeira, né? Que aí quer meio que oferecer o jogador e tal. Aí tem que, você como jornalista tem que saber se você está sendo marionete ou não do staff do cara. Mas normalmente normalmente as informações são vazadas pelo clube vendedor, tá? Por assim dizer, em negociações. Porque o clube vendedor quer achar um comprador, quer uma disputa. E às vezes a forma de ter disputa é que esteja na imprensa o que está acontecendo. Mas staff dificilmente vaza coisas de negociações, por isso que eu falei. Para eles, se vazar e melar, é muito ruim. Porque aí eles perdem o negócio. E às vezes vaza, e aí o clube que está comprando fala, bom, agora já vazou, então você oferece menos. Então vai por aí. Mas eu acho muito bom. Eu tenho um bom contato com o staff de jogadores. É interessante que teve uma vez que eu saí para jantar com um cara. E a gente já lá pela segunda, terceira cerveja, ele começou a contar muita coisa. E eu falei, não esquece que você está jantando com um jornalista. E ele falou, não esquece que você não vai publicar nada disso. Dito e feito, nunca falei. Mas eu gosto muito de ter esse tipo de contato para saber um pouco mais. Cara, eu acho que o jornalista não sabe 5 ou 10% do que acontece no clube de futebol. E eu estou chutando números, acho que altos, tá? Então, quanto mais a gente pode se fortalecer de informações para falar menos bobagem, é bom. Muelzinho 007 underline. O que está sendo o maior erro do Arsenal e está perdendo outra Premier League? O maior erro do Arsenal é que está num campeonato difícil onde todo mundo ganha e perde ponto. O Arsenal não está perdendo outra Premier League. Ele não está perdendo coisa que ele nunca teve. Ele nunca teve essa Premier League nas mãos. A passada talvez. Abriu uma boa distância, tropeçou em jogos que ele ganhava até o finalzinho por 2 gols de diferença, né? Acho que teve um Sunderland, alguma coisa assim, estava 3-1, deixou um 3-3 e tal. Aconteceu outros jogos parecidos. Essa temporada o Arsenal nunca teve a Premier League. Ele esteve na liderança, ele ainda está por ali. Nesse momento é o Liverpool, que acho que abriu 5 para o Arsenal. Daqui a pouco o Liverpool pode tropeçar 1-2 jogos e o Arsenal retomar. Não fez um bom mês de dezembro o Arsenal, o que é normal. É um campeonato muito difícil, com muitos jogos, com um calendário muito cheio. Então, eu acho que o problema aqui da sua pergunta é achar que o Arsenal está perdendo algo que ele nunca teve. Agora, o que está acontecendo? O campeonato é muito disputado. O campeonato é disputado, é difícil, os adversários às vezes estão em boa fase. O West Ham outro dia ganhou do Arsenal e do Manchester United e depois tropeçou. Nottingham Forest ganhou do Newcastle, ganhou do Arsenal do Manchester United também e depois tropeçou. O Manchester City ficou aí 5 jogos sem ganhar na Premier League também. É um torneio muito difícil, cara, então é normal. A gente ainda vai ver muita disputa até o final do campeonato e eu acho que o Arsenal estará nessa disputa até o final do campeonato. Douglas Franco, tem um tanto de ó, underline. Qual valor é suficiente para o custo de vida em Barcelona? Faço home office no Brasil, quero mudar. Douglas Franco, eu conheço gente que ganha 1.000 euros por mês e acha ok, e eu conheço gente que ganha 4.000 euros por mês e acha pouco. Então, cara, depende do seu estilo de vida e tal. O aluguel que é muito caro. Dá uma olhada aí no site de aluguel, tem um que chama Idealista, idealista.es. E ver quanto que é um aluguel, por exemplo. Eu não sei quanto que você ganha e tal, mas é difícil eu falar porque eu não sei o seu padrão de vida, o que você aceitaria, se você vai querer dividir um apartamento, ter um apartamento sozinho, se você é casado, seu companheiro ou sua companheira se também tem um salário e tal. Mas o que a cidade tem aqui
é que quem ganha muito e quem ganha pouco normalmente mora no mesmo bairro, tem acesso às mesmas coisas. Existe uma diferença menor entre o maior e o menor salário de uma empresa, de uma escola, por exemplo. Sei lá, a secretária e o diretor ganham parecido. O médico não ganha muito mais do que o enfermeiro aqui, assim, sabe? Para falar de profissões que são mais valorizadas do que outras. Não que uma seja melhor do que outra. Profissões são mais valorizadas economicamente do que outras. Então isso gera uma classe média muito grande. Então, normalmente aqui, se você está na classe média, você tem um padrão de vida muito parecido com o de todo mundo. E a classe média aqui é um salário mínimo e meio, 2 salários mínimos, entre 2 e 3 mil euros. Não sei se eu te respondi, mas iria mais ou menos por aí. Sim, mexa... Peraí, como é que é? Sim, me chamo Lucas. Olha, e tá assim, do jeito que escreve, sem um espaço, um ponto, um underline. Sim, me chamo Lucas e eu acredito em você, Lucas. Comecei na academia essa semana. Quanto tempo até parar de doer tudo? Se parar de doer tudo é porque tá ruim. Para não doer, você fica em casa. Tem que doer, Lucas. Tem que doer para ter estímulo. Se não tá doendo é porque seu corpo já acostumou, nosso corpo se acostuma muito. E é sempre bom que ele esteja sendo estimulado de forma diferente. Então, parou de doer, troca o treino, troca número de repetições, tempo de intervalo, tem que ir trocando tudo toda hora. Por exemplo, eu vou ter que trocar a pilha, porque começou a piscar, então o áudio deve estar ficando ruim. Então, não é a primeira vez, nem a última, que trocaremos pilhas juntos por aqui. Sim, me chamo Lucas. Esse aí na balada deve se dar bem, porque... Ele chega pra menina ou pro menino e fala: como é que você chama? Lucas? Duvido! Aí ele mostra no Instagram: sim, me chamo Lucas. E é um argumento que não dá mais pra você ir contra, porque tá no nome dele. Silêncio um minutinho, talvez entre anúncio. Não pula, porque é o que paga a cerveja. Voltamos. Aliás, eu quero agradecer a galera que me encontrou no Brasil. Primeiro, assim, um tanto de mensagem, muita mensagem de gente de Salvador, né, que eu estive em Salvador e que eu não encontrei com ninguém, porque fiquei lá muito pouquinho e tal. Então tinha uma galera que, até de forma surpreendente, nem sabia, assim, que tinha tanta gente de Salvador que acompanhava. E uma galera que de fato conseguiu me ver por aí, porque eu estava por aí, e que veio conversar e que acompanha o trabalho e tal. Eu acho ótimo, porque além de tudo me sinto famoso, me sinto importante e tal. Minha família fica super feliz quando eu tô junto deles e esse tipo de coisa acontece. Tô com o telefone, daqui a pouco eu atendo. E aí eu acho excelente quando essas coisas estão por aí. E de uma galera falando que acompanhava o canal. E eu fico sem graça, fico tímido. Aí eu falava: muito obrigado, não pulo os anúncios. Aí eu falava: não pulo não. Eu sabia que é mentira que vocês pulam assim. Pode pular, não tem importância não. Só de rodar o anúncio eu já monetizo, então não tem importância. Diogo Falcão, Nico no Girona, pode mostrar o potencial que não serviu para se adaptar ao Porto? Beijo, MB. Beijo, Diogo Falcão. Cara, eu não sei se tem esse papo, tá? Sinceramente não vi nada sobre Nico no Girona, mas acho que seria muito bom pra ele, tá? E bom pro Girona também. E pro Porto acho que não ia mudar nada, né? Porque ele jogou muito pouco no Porto. Então, acho que seria sim bom. É um time que joga de uma forma mais parecida com o que o Nico foi formado. O estilo de jogo do Girona tem muito mais a ver com o Nico do que o Porto. O Porto joga uma coisa completamente diferente. E eu acho que é normal que ele não tenha se adaptado ao Porto. Então, eu acho que seria sim uma boa. Seria um bom movimento para todas as partes. Para o Porto, acho que mudaria muito pouco. Agora, o Porto investiu 8 milhões de euros nele, né? Talvez colocar no Girona para revalorizar e para vender daqui a pouco seria a melhor opção para o Porto. Ícaro C7. O que diferencia o Guardiola dos outros treinadores? Por que ele vence tanto? Ele vence tanto porque ele tem bons jogadores. Ele fala isso e eu concordo. É muito difícil fazer o que ele faz sem ter os melhores jogadores para fazer. E ele consegue explicar muito bem para os jogadores. Sobre estilo de jogo, o que ele tem que os outros não têm é que o Guardiola cria e os outros copiam, né? Agora tem alguns outros técnicos bastante autorais também, né, nesse estilo de jogo ofensivo, de posse de bola e tal. O Xabi Alonso, para mim, é o principal expoente deles. Mas normalmente o Guardiola cria uma forma de jogar, de sair jogando, de atacar, de controlar, de dominar o jogo com a bola, e depois os outros vão na esteira fazendo igual ele, só que ele está sempre um passo à frente porque é ele que está criando. Então acho que é por isso. Agora,
Se você não desse ao Guardiola bons jogadores, ele melhora os jogadores. Ele faz os jogadores serem melhores do que eles eram antes. Quase todos os jogadores que passaram pelas mãos do Guardiola melhoraram. Mas se você não dá esses jogadores para ele, se o Guardiola pega um time de meio de tabela, acho que ele melhoraria esse time, mas não seria o que é o Manchester City, o que foi o Bayern, o que foi o Barcelona. Ele próprio, Guardiola, admite tudo isso. Éder Davi de Castro Oficial, tudo junto, vocês estão que estão nesses nomes, tudo junto. Éder Davi de Castro Oficial, você é muito bom, coraçãozinho, te admiro muito, seu talento para falar de futebol, risadinhas, assim com os bracinhos. Era só isso mesmo, era só um elogio que eu peguei, porque eu tava precisando. Obrigado, viu, Éder? Obrigado para quem acompanha. Era só para agradecer mesmo, mas eu já tinha feito isso antes, então agora ficou estranho porque eu fiz 2 vezes. E, cara, eu acho que a última é a última. Lisboa.lucas_a. Fala MB. Minha namorada disse que não aguenta mais ver eu assistir os seus vídeos. KKKKK. Nem é uma pergunta. Lisboa_Lucas_. Você e a sua namorada não vão fazer coisas que eu sei que vocês adolescentes fazem. Nem sei se você é adolescente, deixa eu ver. Tem cara de que é. Eu sei que vocês andam fazendo coisa assistindo os meus vídeos. Meu vídeo não é trilha sonora para o que vocês fazem enquanto o pai de vocês está fora de casa. Não é. Não é. Ou então é uma coisa muito estranha que vocês estão fazendo. Não é. Não é esse clima, esse vídeo aqui. Se ela não aguenta mais assistir os seus vídeos enquanto vocês fazem qualquer outra coisa, eu peço desculpas, namorada do Lucas Lisboa, mas deixa o menino ser feliz, deixa o menino assistir. Qual que é o problema? Depois vocês podem comentar durante aí um refrigerante, se vocês estiverem tomando, os vídeos. Não tem nenhum problema quanto a isso. Apoie o produtor de conteúdo, namorada do Lucas Lisboa. Apoie. E por falar em apoio, acabou, meu povo, respondi tudo aqui para vocês, 41 minutos, falei bastante, troquei pilha e agora começa a sexta-feira. A primeira do ano, hein? Diz que a gente tem que fazer a primeira vez no ano o que a gente quer que aconteça no ano inteiro. Então, se o que vocês querem que aconteça o ano inteiro é vocês chegarem em casa sem saber se é a casa de vocês, é vocês derrubarem uma cadeira, ou talvez muitas cadeiras, e no dia seguinte sua mãe fala, o que tem um tanto de cadeira no chão? Você fala, eu não sei, quando eu cheguei já estava assim. Hoje é o dia, porque se fizer hoje vai valer para o ano inteiro. E cá entre nós, meu povo, lembra o que vocês fizeram na primeira sexta-feira de 2022, de 2023, de 2021? Vocês não lembram? Então vai lá e faz, porque depois vai passar. Vai passar, então vai, faz, aproveita. Perca completamente as cadeiras da casa de vocês e não tem problema, porque depois vai passar. Então, a ressaca passa, a ressaca moral também um dia talvez acaba passando. Então vai aproveitar a primeira sexta-feira do ano, vai ser feliz. Vocês já assistiram até o final, já deram like aqui, já se inscreveram no canal, agora é hora de ser feliz, de se perder completamente, com total responsabilidade, porque eu sei que tem gente que está assistindo do lado dos pais ou de familiares ou do lado da namorada do Lucas Lisboa. Vai aproveitar, meu povo? É a primeira sexta-feira do ano, vocês merecem, então aproveita e depois vocês levantam a cadeira e seguem em frente como se nada tivesse acontecido em mais uma semana normal. Beijo, gente, valeu!